Hoje eu voltei para falar sobre uma das minhas primeiras leituras do mês de maio, mas eu já antecipo que vai ser um trabalho muito árduo fazer essa resenha aqui. Primeiro porque a história ela é muito simples, mas contada de uma maneira muito complexa. E eu tô falando do Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Esse é um livro que já estava na minha wishlist há muito tempo. Talvez assim que eu criei ela na Amazon, eu tenha colocado esse livro lá por volta de 2015 mais ou menos. Mas eu só consegui fazer essa leitura agora em maio. Mas do que se trata essa história? Eu tô com muito receio que talvez qualquer coisa que eu possa falar prejudique a experiência de leitura. Então eu não vou dizer que esse vídeo vai ter spoiler, mas eu vou ter que trazer algumas coisas aqui à tona para que esse vídeo fique com o mínimo de coerência. O que acontece então? Essa é uma história que vai tratar sobre uma família típica dos Estados Unidos, do sul do país. Isso no período em que a escravidão, aliás, as consequências da escravidão, do preconceito negro, era muito arraigado e ainda é, principalmente no sul do país, mas aqui estava no furor, estava no auge desse, eu não digo nem debate, mas quando isso estava de fato acontecendo. Essa é uma família muito grande, tem muitos filhos, tem um grupo de pessoas que trabalham nessa fazenda, nessa casa, todos negros, que vivem parcialmente como membros da família, mas estão sempre ali no seio, junto com as pessoas que formam essa família. Alguns são muito pequenos, outros são maiores, alguns são bem mais velhos, mas o ponto principal é que essa família tem várias peculiaridades. A gente tem um cara, que tem 33 anos, mas ele tem um retardo mental, e por esse motivo, ele é tratado como uma criança, como um bebê, na verdade. É esse o termo que ele é utilizado para tratar sobre esse personagem em vários momentos da história, porque ele se comporta como uma criança, E naquele tempo, no contexto dessa família, não se tinha muito conhecimento, nem tato para tratar uma pessoa dessa natureza, com essa condição. E isso fica muito claro na maneira como esse personagem vem à tona na história, Como ele age, como ele reage, e como as pessoas que estão ali tratam esse sujeito. Ele é a pessoa que dá voz ao primeiro momento dessa narrativa, é ele quem vai contar a visão dele do que aconteceu ali. E o fato dele ter um retardo mental fica muito claro na escrita do autor. Então uma pessoa com um retardo mental contando algo que ele está vendo, que ele está sentindo, que ele está ouvindo. Então é totalmente fora do contexto, é totalmente... não tem uma linearidade, não tem uma organização muito clara. É tudo como ele está sentindo, como ele está vendo, como ele está percebendo. Então isso chega pra gente da maneira confusa como ele percebe o mundo. Isso é muito interessante. Eu sei que isso é um ponto-chave da história, talvez seja um dos maiores atrativos desse livro, que tornou ele tão conhecido, tão célebre, mas eu tenho algumas críticas com relação a essa primeira parte que eu vou deixar para o final. Mas continuando, essa é uma história que vai tratar dessa família nuclear muito coesa, muito próxima, mas que se desfacela por uma série de motivos, por uma série de consequências do destino e das tomadas de decisão dessas pessoas. E isso vai fazer com que essa família ela vá se partindo aos poucos, Cada membro vai deixando o seio familiar, cada um vai trazendo ali suas feridas, suas mazelas, o que não é de tão bom e tão agradável, em conviver com pessoas. Eu não digo nem família, mas qualquer tipo de relação é natural que haja alguma desavença, algum atrito, alguma rusga, mas aquilo é levado às últimas consequências, e por se tratar de uma família, isso se torna um pouco mais delicado e um pouco mais difícil mesmo de tratar, de lidar, mas é isso que é o mais interessante dessa história. Eu não vou contar os motivos, porque cada um vai seguir o seu caminho, o seu rumo. Isso que é o interessante da história, você descobrir como isso aconteceu, porque cada um terminou como terminou. Mas são acontecimentos bem graves, são acontecimentos bem delicados, mas tratado com muita sensibilidade. Como eu falei, a primeira parte da história é narrada pelo Benji, que é esse cara que tem retardo mental. Então é realmente muito confuso esse primeiro momento. É difícil você passar as páginas, porque nenhuma coisa ali tem correlação direta com a outra. Então não existe algo que vá fazer com que você delineie algum tipo de trama, algum tipo de suspeito do que vai acontecer, porque não existe, não existe essa possibilidade de jeito nenhum. A gente vai encontrar coisas soltas aqui e acolá. Quando a gente chega mais na frente, da metade para o final da história, é que algumas dessas coisas vão se encaixar nessas lacunas, nesses espaços que vão ter dentro da narrativa, mas isso só da metade para o final. Muita coisa se perde ali.
E isso foi algo que realmente me incomodou, e que inclusive um dos autores que tem textos de apoio no final dessa história, desse livro, nessa edição da companhia, tem alguns textos de apoio, e um deles usou isso como argumento, né? Ele fala sobre um excesso desnecessário, que eu acho que recai um pouco sobre esse acúmulo de sentimentos, sensações, dessa maneira com que o Faulkner utilizou para poder dar voz ao personagem do Benji. É praticamente impossível você lembrar 100% do que está ali, porque realmente não dá, né? São 80 páginas, 100 páginas de tudo que você possa imaginar, e não tem um encadeamento com que faça você absorver aquilo com mais rapidez, ou com mais facilidade, ou na sua completude. Então, quando você chegar ao final, as peças realmente se encaixam, mas algumas questões, coisas que aconteceram, que ele falou, realmente fica perdido no tempo, porque realmente não dá para você lembrar de tudo. É um livro grande, um livro muito extenso, então realmente isso seria muito complicado. Em um segundo momento, a gente vai ter o personagem do Quentin contando essa história. O Quentin é um cara que conseguiu sair desse núcleo familiar para estudar. Ele teve um destino, entre aspas, um pouco melhor, ou que supostamente seria melhor, porque ele conseguiu sair de lá para estudar. Tiveram que vender terrenos e etc. para poder custear as despesas do estudo dele. Mas ele tem um fim bem trágico, né? Então eu acho que vale, né, a leitura para você ter a real noção e sensação do que se trata, e como é se deparar com tudo isso. A gente tem mais na frente o personagem do Jason, que é um personagem muito forte, por vários motivos. Ele meio que assume a função paterna, né, depois que boa parte dessas pessoas saem de casa, e ele tem importância fundamental nisso, no porquê isso aconteceu, porque essas pessoas não estão mais lá, porque elas não retornam, e você tem essa dúvida, e não sei, você percebe que algo de errado aconteceu, você não sabe exatamente o que, você não sabe exatamente com quem, mas você fica se perguntando, e uma tensão muito grande é criada até isso ser respondido, né? Até essa peça realmente se encaixar em todas as pontas, e você faz uma visão assim um pouco mais distante, você realmente percebe e sabe o que aconteceu para que aquelas pessoas saíssem, perdessem um contato e criassem tanto rancor, né, uma com a outra. Mais na frente a gente vai ter o último relato, que é o da Dilce, que é uma senhora que praticamente cuidou das crianças todas, criou essas crianças, e ela é uma pessoa que trabalha há muito tempo, faz um trabalho braçal mesmo, é negra, então tem algumas questões que vão partir da Dilce, e ela tem eu acho que ela tem uma das importâncias maiores nessa história, porque ela que vai conduzir boa parte, né, do desfecho do que está acontecendo, do que está sendo narrado ali, vai ser costurado por ela. Então ela responde muita coisa pra gente. O relato dela e do Jason são os que você absorve com mais facilidade, porque ele já tem um estilo de escrita mais comum do que a gente já está habituado nas leituras de primeira pessoa ou de terceira pessoa. Já a primeira, que é pelo Benji, é totalmente incoerente, você não entende praticamente nada do que está ali, você vai só resgatando as informações para usar depois. E a segunda, que é o Quentin, é no fluxo de consciência, mas o fluxo de consciência do Faulkner, ele é um pouco diferente do que eu estou habituado de fluxo de consciência, né, que seriam os textos da Virginia e alguns da Clarice também. Eu percebo que nessas duas autoras, elas utilizam esse estilo, digamos assim, não sei nem se esse é o termo correto, mas elas fazem com um pouco mais de nexo. Eu sinto isso nelas. É fácil você adentrar na cabeça dessas pessoas, pode não ser confortável, mas não é um processo que tem algum entrave, sabe, que vai atarrachando, assim, não sei. Eu percebo barreiras maiores no fluxo de consciência do Faulkner aqui. Em alguns momentos, esse inconsciente, né, eu não digo nem fluxo de consciência, é fluxo de inconsciência. Ele é muito obscuro, ele é muito nebuloso, então não é uma leitura fácil os dois primeiros capítulos do livro, que são bem extensos, é quase 50% da obra, mas do terceiro em diante a coisa já flui melhor e a gente consegue realmente entender por que aquilo foi contado daquela forma, daquela maneira. E é um livro difícil, mas é uma história muito interessante. Eu tenho alguns problemas, como eu falei, com esse excesso de criatividade, digamos assim, que o Faulkner teve na hora de contar a parte inicial. Eu acho que foi isso que fez com que eu não gostasse tanto assim dessa história, mas eu entendo porque tem tanta gente
que adora e que idolatra essa história do Faulkner, o autor, essa obra em si. Eu entendo porque que eles acham isso. É realmente muito rico, né, e diferente esse tipo de texto, mas me incomodou muito e eu me pergunto até agora se foi realmente necessário tudo aquilo para contar o que está aqui dentro, né? É uma história simples, é uma história forte, é uma história muito impactante, mas bem carregada, né? Tem muito simbolismo com relação ao tempo. O tempo também tem uma importância gigantesca aqui dentro. O livro tem dois focos assim, atemporais, né, que vão nortear. E esse lapso entre um e outro é muito importante para maturar o que acontece em um e nas consequências que vem no outro, no seguinte. Então o tempo ele está presente tanto no simbolismo, né, metaforicamente falando, como também na própria estrutura, né, como o autor escreveu, né, tanto que ele é dividido em dias, né, e com uma lacuna muito grande de anos também. Mas uma leitura muito complexa, dá muita discussão. É um livro que faz a gente pensar muito, refletir bastante, e eu queria conversar com mais alguém que já tenha lido essa história. Me digam lá nos comentários o que é que vocês acharam, como é que foi a experiência de vocês. Eu quero sim ler outras coisas do Faulkner, inclusive eu peço recomendações para quem já conhece. Eu sei que ele tem uma bibliografia muito grande, muito extensa, mas essa aqui, pelo menos no meu conhecimento, seria a obra maior dele. Então, não me lembro, não me recordo agora de nenhum, então me diz lá no comentário qual outro que você sugere. E vamos continuar discutindo e falando sobre ele lá embaixo. Se você gostou do vídeo, avalie a rede social, tá lá embaixo no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais.